Mas olha, queria agradecer a presença de vocês, muito obrigado. E apresentar o Raul Kutaiti. Raul Kutaiti é formado pela Faculdade de Medicina da USP, doutor e livre docente pela mesma instituição. Kutaiti publicou 8 livros, todos eles na área médica. Também é autor de 110 artigos científicos em revistas nacionais e internacionais e membro da Academia Nacional de Medicina desde 2005. Pertence a 30 sociedades médicas e científicas nacionais e internacionais ligadas à cirurgia. Atualmente é professor associado pela Faculdade de Medicina da USP, médico assistente do Hospital Sírio-Libanês, médico do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, membro da Fundação Mário Covas, patrono do Teatro Municipal de São Paulo e presidente do Instituto de Desenvolvimento da Saúde, entre outras atividades. Eu vou fazer uma breve introdução. Eu tive o prazer de conhecer o professor Raul Kutaiti como advogado, né? E ele era da família, né? dos Kutaiti, né? Do Dyer, né? No caso, acho que foi um assunto do Charlie, né? Do Charlie, exatamente. Aí tive contato, fiquei super bem impressionado. Eu, na época, era advogado de um primo seu, né? Do Fábio, né? E aí tive um contato, fiquei encantado, achei uma pessoa super interessante. Depois fui acompanhando todo o trabalho que ele fazia no Sírio-Libanês, também achei muito interessante. E desde que eu abri a Casa do Saber, a gente sempre pensou de convidar pessoas para contar o quanto a arte, né, de contar histórias e de ouvir histórias seria transformadora. E a medicina, a gente tem acompanhado aí que a medicina, a forma dos médicos tratarem os seus pacientes mudaram muito. Antigamente os médicos ouviam mais, tinham mais tranquilidade, né? E hoje você, não sei o que o Raul vai falar sobre isso, mas eu acabo percebendo que muitos dos médicos resolvem dar a pior notícia para o paciente e tudo o que acontecer depois de melhor, então tá bom, então que a medicina brasileira não tinha muito essa característica, né? Antigamente a medicina brasileira tinha essa característica mais do afeto, do conforto, mas eu acho que essa americanização do trato, né, acabou. Não sei se as empresas de seguro de saúde tiveram um protagonismo nisso ou não, mas a gente acaba vendo hoje em dia os médicos muito mais na defensiva, né? Então, aquela conversa, toda aquela forma de tratar o cliente, eu percebi que modificou. Então, quando a gente idealizou esse curso, eu pensei, poxa, vamos pegar um publicitário, né? O Zé Vitor Oliva, o Tonico Pereira da DPZ, contando mais esse lado glamouroso, né? Da propaganda. Achei que o Clóvis também era muito importante, acho que todos que assistiram a aula do Clóvis também foi muito importante, porque ele conseguiu conceitualizar para a gente um pouco o que é o storytelling, né? Também aspectos filosóficos, práticos e metodologia aplicada do storytelling, que eu acho que foi bastante interessante. E hoje a ideia é justamente a gente ter um bate-papo, né? O Raul narrar um pouco como que foi, o quanto ouvir os pacientes, contar a história foi transformador na vida dele como médico, como uma pessoa, como cidadão. Raul tem uma atividade importante como cidadão também, ele vira e mexe, está em grandes questões nacionais, ele ouve, dá opinião, ele é uma pessoa bastante ativa também, né, na melhora da medicina no Brasil. Então, com muito prazer, apresento a vocês Raul, e Raul, a bola está com você. Bom, Pierre, obrigado pelo convite. Eu tinha uma enorme curiosidade de vir à Casa do Saber. Tentei vir como aluno algumas vezes, o problema foi sempre esse, horário, trânsito e alguns cursos que eu até quis fazer, eu tive que desistir porque esses problemas e mais assim, o consultório não acabou, cirurgia, então eu nunca consegui fazer um curso aqui, embora sempre desejasse tê-lo feito. Então, a minha estreia aqui falando, para mim, é bastante honrosa. Contar histórias, né, o storyteller, eu acho que toda a comunicação dos seres humanos é contando histórias. Contando e ouvindo. A gente conta histórias de coisas que aconteceram com a gente conta histórias de coisas que aconteceram com os outros, a gente conta histórias de fatos, a gente passa o dia contando histórias e ouvindo histórias. Os temas os mais variados,
né? Então tem cara que todas as histórias dele são em volta do Palmeiras. Tem cara que todas as histórias dele são em volta da atividade profissional. Tem cara que todas as atividades, histórias dele são em torno dos problemas ou da vida familiar. Isso depende muito do estilo de vida de cada um, dos interesses, da sua participação na comunidade, da sua atividade profissional. O fato é o seguinte, ninguém sobrevive sem contar histórias. Mas também ninguém sobrevive sem ouvir histórias, que é o back and forth, né? Vai e vem. A interação de ouvir e contar histórias é a base do relacionamento social. E o homem é um bicho social. É um bicho social. Quando a gente dá uma aula especificamente, por mais técnica que seja, a gente está contando uma história de um assunto técnico. Aí a interlocução é menor, porque você está expondo e depois vem algumas perguntas. Mas é uma história que você está contando, assim como nas Mil e Uma Noites. Sherazade está contando a história, as pessoas estão ouvindo. E no fim fazem uma pergunta ou outra. Comunicar-se é algo que algumas pessoas fazem com facilidade, outras fazem com muita dificuldade. Algumas têm mais interesse na relação social, na relação com outros seres humanos, outras nem tanto. Então a gente fala assim, por exemplo, na medicina, né, que seria o tema para desenvolver um pouquinho. O patologista é aquele que não gosta de falar com ninguém, porque os pacientes dele não falam, né? Então, é um perfil diferente. O radiologista também não gosta muito de falar, porque ele fica na frente do computador vendo imagem o dia inteiro. Tem especialidades médicas que o indivíduo precisa falar, mas não precisa falar muito. O oftalmologista, por exemplo, ele meia dúzia de perguntas no máximo, 3, 4 maquininhas e o assunto está bem encaminhado para 95% dos pacientes dele. Tem especialidades onde o assunto é mais complicado. Os clínicos, eles têm que conversar bastante, porque a quantidade de informações que muitas vezes é necessária para se orientar, para se dirigir um determinado diagnóstico, é muito grande. E o clínico, ele precisa ouvir muito, não só falar. Tinha um professor da Escola Paulista de Medicina, Moisés Minces, ele dizia que a primeira metade da consulta é do paciente, a segunda metade é do médico. Então, primeiro o doente fala o que quer, e na segunda o médico orienta a conversa em função das necessidades que ele tem para entender o caso. E o cirurgião, que é o meu caso específico, eu acho que o cirurgião é um híbrido de tudo, porque ele precisa conversar muito, fora as habilidades técnicas que ele tem que ter para resolver os problemas que chegam a ele. Eu acho, Pierre, que nos últimos 10 anos eu tenho conversado muito mais com meus pacientes que eu conversei a vida inteira. Porque a minha visão de medicina foi mudando um pouco. Eu cresci numa escola onde sempre se conversou muito com os pacientes. Meu pai era médico, era um mago da relação médico-paciente. Todos os colegas da faixa etária dele e faixas etárias posteriores diziam que ninguém se comunicava tão bem com os doentes quanto ele. Fala o nome do teu pai para o pessoal. Daher Kutaisi. E eu fui aprendendo, observando, vendo como ele fazia, né? E essa sensibilidade na relação você vai desenvolvendo gradualmente, aprendendo o que você tem que escutar, aprendendo o que você tem que falar. Porque não existe uma fórmula única na comunicação na medicina. Você precisa se adaptar a cada paciente. E não adianta achar que os pacientes vão lhe trazer os problemas muito bem determinados, com aquela coisa bem cartesiana de problema montado de forma clássica. Não vai acontecer isso.
Tem especialidades onde os pacientes têm muita dificuldade, inclusive, de se lembrar das coisas que devem ser ditas. Normalmente, eu tenho sempre os meus assistentes que começam as consultas por mim, porque eu vejo muitos pacientes que vêm de lugares distintos, com 1 quilo, 2 quilos de chapas. Então, para facilitar eu poder gastar tempo naquilo que é o principal, eu peço para alguém sempre tirar a história inicial por mim, dar uma olhada nos exames, e eu já entro na minha consulta mais direcionado. No começo eu achava isso meio sacrilégio, depois eu aprendi, talvez que eu esteja mais velho, que é bom. Porque as pessoas têm chance de contar 2 vezes a mesma história, porque eu vou lá e amplio a conversa inicial. E volta e meia o doente conta a história diferente do que tinha contado antes. Volta e meia o paciente tem algumas lembranças que de repente mudam todo o encaminhamento para um diagnóstico ou para um tratamento. Mas a coisa transcende isso, porque além do lado técnico, você tem que entender a alma de quem está na tua frente. E para entender a alma de quem está com você, você precisa conversar. E conversar significa você puxar uma história, conta uma história, escuta uma história. Aquele pseudo-papo furado que enobrece a mágica relação médico-paciente. Porque ela é mágica. 2 pessoas que nunca se viram, de repente, estão trocando informações e até afeto. A medicina tem essa grandeza, permite que isso aconteça, né? Então, o contador de histórias é o médico contando história e é o médico ouvindo história o tempo todo. O tempo todo. Aí você falou, antigamente isso era mais comum. É verdade. Quando os exames diagnósticos eram muito limitados, os médicos tinham que se basear quase que estritamente nas histórias e no exame físico. Hoje mudou. Então a gente vê principalmente em médicos que atuam em convênios, onde a consulta é extremamente mal remunerada. É para falar valor ou não? 40 a 60 reais por consulta. Então o indivíduo vai lá e fala assim, estou com uma dor, não sei o quê. Ele sai com um pedido de endoscopia, colonoscopia, tomografia, ressonância, ultrassom e talvez até um PET, se o convênio for razoável e pagar tudo isso. Então, mas não conversa. Não conversa. Eu uma vez atendi um paciente que veio de um outro estado, tinha uma dorzinha aqui embaixo. Ele tinha todos esses exames que eu falei, mais alguns deles feitos 2 vezes. Eu, em 5 minutos, conversando com o doente e pondo a mão nele, eu matei o diagnóstico. O que você tem é o seguinte, você faz muito exercício, você está com uma dor no anel inguinal. Só isso. Uma coisa simples para burro, que não precisava de nenhum exame. O indivíduo ficou meses em torno de um diagnóstico de dor, achando que ia ter uma coisa gravíssima, e tinha um troço que era só fazer repouso 2 semanas, anti-inflamatório, e resolveu o assunto. Então, hoje é real, os médicos conversam muito menos do que antes, por quê? 1, tem exames disponíveis, e 2, o sistema de saúde, tanto público quanto privado, ele massacra os médicos. Então, setor público, no SUS, os médicos são mal assalariados, os ambulatórios, os médicos têm que atender 20, 30 pacientes num período, não dá tempo de conversar com ninguém, não dá tempo de sentir as angústias das pessoas, que é um lado que o médico tem que exercer independente da especialidade, ele não pode olhar só aquele pedacinho no qual ele é um especialista ou outro especialista. Eu acho que o médico deve se propor a participar da vida de quem está na frente dele, porque muitas vezes o indivíduo vem com uma queixa aqui e o problema maior dele está do lado e você detecta, e ele não percebeu. E aí você encaminha ele para uma vida diferente. O sistema público, então, ele tem esse problema. E tem um outro problema, porque no sistema público, em geral, o paciente não é do médico, é da instituição. Então ele vai lá, olha rapidinho, examina rapidinho, pede o exame. Bom, se o exame vai ser feito ou não,
Ele não tem nem ideia, nem que ele queira. Se quiser depois ir atrás desse paciente, saber se fez ou não fez exame, ele não consegue. Não existe informatização no sistema para isso. Então, eu já vi paciente, um dia lá no HC, chegou um paciente no pronto-socorro com uma dor abdominal, aí palparam a barriga dele, tinha uma massa, fizeram uma tomografia, parecia que tinha um tumor lá. Aí quem viu achou que era um tumor de intestino. Falou, precisa fazer uma colonoscopia. 6 meses depois, ele conseguiu fazer a colonoscopia. Se fosse um tumor de intestino, esse cara estava morto. É que era um tumor inflamatório e que regrediu. Então nós estávamos lá na nossa discussão clínica, eu falei, pô, mas quem que é o responsável pelo paciente? Né? Já dando bronca, né? Quem que é o responsável? Não, eu atendi no pronto-socorro. Não, depois eu vi lá no setor. Sei lá, ninguém, não tinha responsável. Quer dizer, o sistema é irresponsável, porque deixa isso acontecer. Agora, se é para o sistema privado, nos planos de saúde, os convênios, de modo geral, a situação não é muito diferente. As pessoas, os médicos são mal remunerados, aí quando você atende uma consulta, você perguntou o preço, 30, 40, 50 reais, se o doente volta para o exame, você pode demorar 10 segundos ou meia hora para ver os exames, o médico não recebe pelo retorno. Se ele precisar, um doente que ele às vezes opera, ele precisa fazer curativo várias vezes por semana, ele não recebe por isso. Então, a classe médica é asfixiada por um sistema que tira daquela garotada que está na faculdade o estímulo de se entregar para os seus pacientes. Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro. É claro que vocês têm as ilhas de excelência em tudo que é canto, você tem pessoas que são muito dedicadas aos seus pacientes, tem médicos que gastam um tempo enorme, gastar não é a palavra, usam um tempo enorme nas consultas com seus pacientes, procuram ajudá-los, se interessam, ligam depois para saber como é que está, se melhorou, não melhorou. Você tem de tudo. Mas o sistema atrapalha e muito isso acontecer. Tem 2 histórias que eu gosto de contar. Uma, eu era residente de primeiro ano. Estava começando a residência, tinha recém-completado 24 anos. Me aparece no ponto-socorro um senhor que devia ter seus 60 e poucos, né, e a gente fazia um negócio chamado porta. Como era o fluxo de pacientes era muito grande, sempre ficava um residente de primeiro ano, que era o mais novinho da escala, né, de cirurgia, ficava na porta para ver se era para o indivíduo entrar, ser atendido lá dentro, ou você já resolvia lá antes mesmo dele entrar. Então, uma vez chegou um paciente que tinha o rosto com umas 3, 4 escoriações. E eu falei, o que aconteceu com o senhor? Ele falou, olha... E ficou assim um pouco parado e começou a chorar. Eu fiquei completamente sem reação, completamente. Ele chorou e falou assim, meu filho me bateu. Um moleque de 24 anos tem como aconselhar, consolar alguém muito mais velho, idade acima da idade do meu próprio pai. Aí eu tive um insight, eu só ouvi. Fiquei só ouvindo. Aí ele chorou um pouco mais, foi acalmando. Aí eu falei para ele assim, é só lavar o rosto e passar um pouquinho de mertiolática que se usava na época. E eu tive a sensação que ele saiu um pouco mais reconfortado. Porque ele foi contar a história dele para alguém que na cabeça dele era alguém um pouco acima do problema dele, que era o médico. Então, embora tivesse sido muito mal atendido, de pé na porta com um moleque na frente dele, que era eu, ele teve a chance de contar a história dele. E eu tive, eu acho, a sabedoria de só ouvir, não ficar sugerindo nada para ele.
E isso fez um bem danado. Ele saiu, dá para ver que ele saiu com um problema encaminhado, né? Tem uma outra história que eu gosto de contar. Eu tinha acabado a residência, chegou um senhor para mim e falou assim: olha, dá para você cuidar de mim? Quem mandou te procurar foi o fulano de tal. Eu falei: o que o senhor tem? Ele falou assim: olha, eu tenho um câncer de reto. Eu fui operado, puseram uma colostomia, o tumor voltou, me fizeram radioterapia, quimioterapia, mas não resolveu. E me falaram que eu devo ter uns 6 meses só de vida. E eu queria saber se você pode cuidar de mim nesse período. Eu tinha aí, então, meus 28 anos. E ele tinha seus 68. Um pouco assustado, eu falei: claro. Ele falou assim: tem um problema. Eu já não tenho mais um tostão, eu gastei tudo que eu tinha. Eu lembro sempre daquela propaganda do Washington Oliveto, do cara que bateu o carro, quebrou o braço, a mãe, o pai, a família inteira, né? Infelizmente isso existe em medicina, no atendimento médico. Mas eu falei para ele: não tem problema, vou sempre arrumar um lugar para colocar o senhor no Sírio-Libanês, que tinha uma ala gratuita na época, no HC, eu vou cuidar do senhor. E realmente, depois de uns 6 meses, um pouquinho mais, ele precisou ser internado para receber os cuidados finais de vida, muita dor. Esse tumor, quando fica na situação, dá muita dor, então começando a sedá-lo, dar um monte de analgésico. Aí ele falou assim para mim: olha, Raul, eu queria te agradecer por você ter cuidado de mim nesse tempo todo. Mas você é muito novo, eu quero te dar um conselho. Nunca faça com seus pacientes o que fizeram comigo, que foi me tirar totalmente a esperança. Ora, um diálogo desse só pode acontecer se existe uma relação com os pacientes, uma relação pessoal, olho no olho. Eu no consultório nem gosto de digitar nada, eu prefiro escrever à mão as minhas anotações, porque eu escrevo garrancho, mas não tiro o olho do meu paciente. Porque eu acho um horror você ficar lá, porque quando você digita você não aceita erro. Quando você faz garrancho, é garrancho, está lá no papel. Então, mas o que esse paciente me ensinou, eu uso a minha vida inteira. E em qualquer situação, porque a esperança faz parte da vida, né? Então essa coisa de conversar na medicina é fundamental, é fundamental. E aí a conversa, muitas vezes, ela vira escrita, né? Então tem médicos que escrevem romances fantásticos, tem médicos que escrevem poesias fantásticas, tem médicos que escrevem seus contos. Eu não tenho essa competência, adoraria, mas não tenho. Então, na Academia Paulista de Letras, onde eu sou membro, pela minha obra científica, não literária, mas eu vejo um Paulo Bonfim, príncipe dos poetas, eu fico derretido. Eu vejo a Lígia Fagundes Telles, eu fico derretido. E vejo tantos outros lá que são especiais no que fazem, né? E você fica analisando o que passou pela cabeça deles para chegar nesse tipo de produção. Aí eu me reporto a quando eu era criança e lia os livros do Monteiro Lobato sem parar. Li todos. Uns anos atrás eu ganhei a coleção completa de um paciente, eu não tinha mais nenhum deles, né? Porque de mim passou para outro irmão, para outro irmão, para outro irmão, não sobrou nada dos que eu tinha na época. Agora eu tenho a coleção inteira. Doidinho para arrumar o tempo para relê-los. Mas a leitura traz para a gente um estímulo para soltar a imaginação. E você se enriquece. Com imaginação, conhecimento, informação, as conversas ficam melhores. Sempre ficam mais ricas. E chega um momento da vida, você começa a selecionar as pessoas, até do seu convívio, em função daquilo que você pode conversar com elas, né? Então, tem gente que é fantástica, mas, pô, o papo dele não é o meu, o interesse dele não é o meu.
né? Não tem nada de errado de se afastar um pouco e procurar, às vezes, pessoas que vão trocar conversas com você mais naquilo que te interessa, né? Então, a medicina abre um espaço porque a gente vê um monte de pacientes e alguns ficam próximos. Alguns, nessa coisa de conversa vai e vem, estabelece uma relação de afeto extremamente intensa. Às vezes não de intimidade. Você não entra na vida dele, não entra na sua, mas a relação de afeto se estabelece. Mas às vezes também de intimidade. Muitos dos meus grandes amigos eu conheci através da medicina, sendo médico deles, né? Que é a tal da mágica da relação médico-paciente exercida de forma apropriada. Eu gosto muito de escrever artigos para o jornal. Eu comecei a fazer isso quando eu era... aliás, quando eu não era nada. Eu estava escrevendo um artigo, porque eu via todos os hospitais públicos mal pra caramba, não tinha dinheiro, não tinha isso, não tinha aquilo. E a Veja tinha uma página final que era o Ponto de Vista, lembra disso? Lembro, claro. E tinha saído uma lei Sarney, que depois virou lei Rouanet, para a cultura. Que eu achei fantástico. Aí chegou um amigo e falou assim, pô, dá dinheiro para alguém dançar, eu posso. Se eu quiser dar para o hospital, eu não posso, né? Então eu escrevi um artigo, uma lei Sarney para a saúde. Foi a primeira vez que eu escrevi, aí transformando a palavra falada na palavra escrita. Então eu escrevi um artigo assim, deste tamanho, né? Botei tudo que entrou na cabeça, da forma que depois eu vi a mais desordenada possível. Aí eu tive o privilégio de ser copidescado pelo Jomi Betting. Então o Jomi pegou tudo que eu fiz, foi lá, isso aqui não interessa, aqui não interessa, aqui não interessa, aqui vamos pôr desse jeito, não sei o quê. Ficou um artiguinho bom, né? Isso aqui tem 30 anos que eu escrevi, exatos 30 anos, e outro dia eu estava relendo e falei, puxa, o artigo deu a mensagem. Depois eu fiquei secretário de saúde de São Paulo, quando eu tinha meus 40 e poucos, e comecei a escrever sobre saúde. E aí eu tive uma outra experiência. Escrevi um artigo sobre a saúde de São Paulo. Eu achava que o problema do pessoal da saúde é que todo mundo fala para o próprio umbigo e fala só para os seus pares. Quando saúde é um problema da sociedade como um todo. Então o jornal, um artigo no jornal poderia levar os problemas para a sociedade em geral. Essa percepção que eu tinha na época e continuo tendo. Então eu comecei a escrever. O primeiro artigo que eu escrevi para a Folha de São Paulo. 80 linhas eu escrevi. Eles tinham falado que precisavam de 40. Aí eu falei, não dá para ser 80, né? Ser 40. Só 80. Não tem como cortar isso. Não, mas 80 não entra. Mas tudo é importante, não tem como tirar. Tá bom, eu vi que não dava papo, né? Então fui lá, reescrevi, tirei 20. 60, menos que isso não dá. Nem pensar. Ou 40 ou não sai o artigo. Aí eu fui lá, corta aqui, corta ali. Aí eu fui aprendendo uma outra coisa, que foi o prazer que eu fui desenvolvendo em escrever de forma sintética, de colocar as ideias da forma mais objetiva possível, de jogar palavras fora se elas não ajudavam no entendimento das ideias, né? E isso por quê? E você vê que hoje o caminho é esse, né? Todo mundo fala o mínimo possível, escreve o mínimo possível. Eu sei que eu cheguei nas 40 linhas, um dia eu fui reler o artigo e falei, puxa, o que mais que eu preciso colocar aqui? Tá, as ideias estão aí, né? Então você vai aprendendo isso. Então essa coisa de ficar escrevendo me faz procurar ser muito mais claro quando eu escrevo, tanto na área científica quanto na área leiga, né, que é o que eu publico em jornais, mas também no falar. Você vai procurando as melhores palavras, as melhores construções. Eu passei minha vida dando aula, eu entrei no primeiro ano de faculdade, eu fui ser professor de cursinho e dava aula de física. Você imagina dar aula de física em cursinho?
não é fácil. Não é fácil mesmo. Botar na cabeça de uma tonelada de gente os conceitos de física não é fácil. Um dos nossos sócios aqui da Casa Saber, o Celso Loduca, dava aula de biologia e virou publicitário. E você dava aula de física e virou médico. Mas eu já estava na faculdade de medicina. Eu já era aluno de medicina. Eu era primeiro anista de medicina e dava aula de física. E aí eu me esforçava para poder me fazer entendido pelos pacientes. O que eu falava tinha que ser inteligível. Então, aí eu comecei a reparar como é que os professores davam aula na medicina. Todo mundo atrapalhado, misturava as coisas, faltava aquele didatismo que a gente usa para se comunicar, por via oral ou por via escrita, o tempo todo. Então, isso me deu um treinamento que eu fui usando depois na minha vida como professor da faculdade, como palestrante em congressos no Brasil, no exterior, né? É claro que eu monto as ideias com muito mais facilidade em português do que em inglês, espanhol, qualquer outra coisa que eu falo às vezes. Mas mesmo assim você vai procurando as palavras, procurando montar as frases. É um exercício constante, mas que para mim é divertido. E eu acho que, talvez para finalizar, para não ficar muito aborrecida essa apresentação, assim, contar histórias, ouvir histórias, é uma das melhores partes da vida. E quando a gente acorda em casa, antes de sair, a gente conta e ouve histórias, quando está trabalhando, conta e ouve histórias, quando está passeando, conta e ouve histórias. Às vezes, quando a gente está vendo um filme, alguém está contando uma história para a gente, mas depois você vai contar a história desse filme. Então, essa coisa de contar e ouvir histórias faz com que a vida da gente fique mais rica. E também é uma maneira de a gente entender o quanto que a gente está interagindo com as pessoas, de um modo geral, e com os temas, de um modo geral. Quanto que a gente está se restringindo, quanto que a gente está se abrindo. Quanto que eu estou procurando estar melhor posicionado em algumas áreas, quanto que outras já não me dizem tanto respeito. Outro dia eu estava lendo um livro de física quântica, por curiosidade, eu não entendo mais nada. Aí eu fui lendo uma página, primeira 30 páginas, 35, aí vou da 35 para 50, da 50 para 80, da 80 para 200, e da 200 para 300 fecho o livro. Por quê? Porque eu vi que não é mais minha praia. Primeiro, não tenho com quem conversar disso. Eu queria só algumas informações básicas que numa leitura curta, rápida, limitada, eu cheguei no meu limite de compreensão, no meu limite de interesse. Né? Não vou atrás de físicos para conversar, de astrofísicos para conversar. Né? O livro era, na verdade, versando sobre a física e a vida em outros, possível vida em outros planetas. Né? Assim como eu tinha muito interesse em algumas coisas de ciências básicas, que hoje eu também já não tenho mais tanto interesse, porque já não consigo acompanhar. E não tenho mais interesse também, porque não faz parte do meu dia a dia. Agora, se for para discutir alguns temas de cirurgia ou de lazer, que fazem parte do meu dia a dia, eu fico falando sem parar, e fico ouvindo sem parar. E aprecio as pessoas que são divertidas quando converso, as pessoas que são sarcásticas quando conversam, eu adoro isso, porque você puxa sempre uma coisa divertida. Né? Adoro a interação de uma palavra jogada para ajudar ou para atrapalhar o que o outro está falando, para provocar uma reação. E no fim, nós somos todos contadores de histórias. Os que contam mais histórias, que contam melhor histórias, e principalmente os que ouvem bem as outras histórias, eu acho que são aqueles que aproveitam mais a vida. O Zé Vitor Oliva, na aula que ele deu aqui, ele falou que, na opinião do Zé Vitor, quem está no meio da publicidade, né, e é muito tímido, ele entende que muitas vezes pode servir como uma trava no seu desenvolvimento profissional. Né? Então ele está falando justamente da importância das pessoas deixarem de ser tímidas.
Eu, na minha casa, eu tive uma experiência que meu avô e minha avó provocavam minha mãe e os tios para que uma vez por semana, era uma vez por semana num jantar, eles tivessem que contar histórias para os outros irmãos e para o pai e para a mãe. E quem contava a melhor história ganhava uma porção extra da sobremesa. Então tinha toda uma competição entre os irmãos de contar bem histórias. E acabou saindo um advogado de bastante sucesso, que é o Renato Freire, que era meu tio, que foi sócio do Piero Neto, o escritório do Piero Neto chamava Piero Neto Barros e Freire, que foi com quem eu iniciei minha vida profissional. Depois o Roberto Freire, não sei quem conhece, escreveu várias histórias. Ele criou o personagem Malu Mulher da Globo. Médico. Que era livros, terapeuta. Isso. Os livros do Roberto Lobato, do filho dele. Ah, do filho, do Pedro ou do Beto? Do Pedro. Do Pedro, tá. Então, aí cada um deles teve uma formação diferente. Minha mãe era uma grande contadora de história e minha tia também. Por que eu estou perguntando isso? Colocando esse ponto. Raul, a tua família, houve um incentivo por parte do Daher, pela sua mãe, pelos seus irmãos? Vocês conversavam em casa? E essa era uma primeira provocação que ele te fazia. E o segundo ponto é o seguinte: você, depois da sua vida profissional, né, você acabou procurando algum professor que te ajudasse? Eu, no meu caso específico, né, eu acabei tendo aula com o professor Reinaldo Polito. Eu tinha dificuldade de me comunicar, fui no Reinaldo Polito e para mim foi transformador, eu consegui me comunicar de forma mais adequada. Como é que foi a sua história? Você teve esse incentivo na sua família e você se procurou depois se aperfeiçoar? Meu pai não conversava muito, caladão. E minha mãe, 4 filhos, ficava cuidando do dia a dia. Então, algumas vezes tínhamos histórias trocadas. Ou a escola que você estudou, não sei onde você estudou. Mas eu era, naquela época, eu era um garoto que vivia com a turma da rua, né? Era possível isso. Então eu convivia com muita criança diferente da minha própria família. A gente jogava bola na rua, a gente pegava a bicicleta, ia fazer excursão pelo bairro, fazia tudo, né? E famílias diferentes. Eu tinha um vizinho em frente que eu não deixava as meninas brincarem com os meninos. Ele tinha 7, 8 filhos. Menino não podia brincar com menino. Mas quando brincava de esconde-esconde, brincava todo mundo junto. Aí quando chegava o pai, elas corriam pegar uma boneca, fingiam que não estavam brincando com a gente, né? E isso me estimulava. E eu gostava de ler. Então eu lembro assim, minha semanada, né? Que é uma semanada, não dá para comprar as revistinhas que eu gostava de ler. Então eu sempre ia no jornaleiro, que era uma quadra de casa, e procurava sempre que eu conseguia dar o almoço para ele. Ele saía para almoçar, ficava meia hora na banca vendendo coisa por ele. Pô, eu lia com uma rapidez, uma atrás da outra, para saciar a minha vontade. Então, esse negócio de ler, que é um costume que infelizmente está acabando, te estimula muito a querer conhecer. E quando você conhece, você precisa falar daquilo, até para melhorar sua compreensão a respeito do que você leu. Você precisa falar e precisa ouvir, né? Então, eu acho que assim, esse negócio de contador de história, provavelmente os grandes contadores leram muito lá atrás. Com certeza. Leram muito. Então, foi assim que foi meu começo da infância. Entendi. Então, você não fez nenhum curso de aperfeiçoamento depois? Quando eu entrei na faculdade, eu dava aula em cursinho. Dava aula como o professor de cursinho tem que dar, né, forçando a compreensão das pessoas. Foi você que dava em física, então, aula de física, então mais difícil ainda. E eu via na faculdade os professores com muita dificuldade para se expressar. Aí eu, por curiosidade, fui fazer esse curso do Reinaldo Polito. Ah, você também fez? Fiz e achei muito interessante, porque existem umas falhas na maneira de se apresentar que são falhas técnicas, que você precisa alguém te ensinar a fazer. Então, por exemplo, eu estou olhando mais para frente porque você está gravando, mas existe uma das coisas que eu aprendi lá, você deve ter aprendido, quando você fala com uma plateia, você tem que falar o olho fazendo um jogo, para cá, para trás, do outro lado, para frente, e vai.
para que todas as pessoas sintam que estão sendo estimuladas a participar, se integrar com aquilo que você está falando. Outras coisas que o jogo das mãos, pôr mão no bolso que você não pode, ficar falando né. Então, são detalhes que parecem bobos, mas que ajudam muito, quando corrigidos, a pessoa a se expressar. E uma coisa que você falou que é verdade, o treinamento de ter que falar na frente dos outros é muito importante. Esse Polito é um craque. Ele é um craque. Ele é um craque. E ele tem uma técnica muito interessante, que ele não critica as pessoas. Isso. Ele tem uma técnica muito bacana, que ele faz que a própria pessoa se autoavalie, e aí ele cria um ambiente que você dá segurança para a pessoa, ela ia se aperfeiçoando. Então, ele fala assim, olha, você tem uma boa postura, mas você põe a mão no bolso, tira a mão do bolso, vai ficar melhor. Falou para você, mas todo mundo aqui escutou, né? E como ele fazia a gravação 2 minutos, depois passava a gravação, o seu speech de 2 minutos, aí todo mundo aprendia com as imperfeições dos outros. E no fim do dia sempre alguém ganhava o livro do que fez a melhor apresentação, né? Eu achei muito interessante. E aprendi esse negócio que você falou também, né? De olhar o lado bom. Então, eu quando... Naquela época, então, eu ajudava bem mais do que hoje os nossos residentes a operar. Então, eles falam, não, tá errado, não é assim. Eu falo, olha, isso aqui você fez bem, mas você pode fazer melhor se for desse jeito. Quer dizer, você adiciona um valor positivo ao que o indivíduo faz, porque esse valor existe. E você não está lá para ser carrasco do outro, você está para ajudá-lo a crescer. E uma das maneiras das pessoas crescerem é sentir que o lado bom delas existe e que elas têm que aperfeiçoar, né? Todos nós sempre temos que aperfeiçoar o que fazemos. Então, isso achei muito interessante, usei para a minha vida como professor. Então, vamos abrir para perguntas? Então, por favor. Doutor Raul, até que ponto os médicos são mais interpretadores das histórias dos seus pacientes? E em que momento essa interpretação começa? Para auxiliá-lo nessa resposta, me recordo de uma pessoa que foi um dentista durante anos, e que ele fazia questão de descer um andar do consultório para recepcionar paciente por paciente na porta. Hoje eu perguntei, por que faz isso? Não, porque eu pego você lá na porta, lá eu já vejo como é que está o seu humor antes de você se preparar para conversar comigo lá em cima. Eu o vejo subindo pela escada e sei que a sua perna está piorando cada vez mais. E assim com cada paciente. Ou seja, juntando uma coisa com a outra pelo seu discurso, agora eu entendi qual é a interpretação que aquele dentista fazia. Veja, o dentista é até mais difícil, né? Como o oculista, vamos dizer, não precisa, o oftalmologista não precisa tanta coisa, mas tem áreas da medicina que você precisa entrar na alma da pessoa. Eu opero muitos pacientes com câncer, que é uma doença que mexe com as pessoas, mexe com suas famílias, e as pessoas precisam pôr para fora tudo que está acontecendo com elas. Ao mesmo tempo, elas precisam receber informações que não são as mais agradáveis, mas elas precisam sentir que você é um parceiro delas. Então, ela às vezes quer que você conte alguma história específica, quer ela te contar a história, às vezes não tem muito a ver com um problema técnico, mas isso é irrelevante. Para o conjunto pode ser muito importante. Então, por isso que eu comentei logo no começo, que eu acho que o médico ele tem que ter uma preocupação, seria muito bom se assim fosse sempre, pudesse ser sempre assim, ele tem que ter a preocupação com o indivíduo que está na frente dele, né? Eu, quando opero alguém, eu sempre mando para o paciente e para os médicos que me encaminham um relatório, onde eu não ponho só assim, olha, o paciente veio aqui com tal doença e foi feita tal cirurgia, evoluiu bem e as orientações são essas. Eu procuro pôr a história inteira do indivíduo, se ele é hipertenso, que remédio que ele toma, e não sei o quê, porque isso me ajuda a entender o que está acontecendo com ele, né? Então, muita gente olha um relatório e fala assim, poxa, completo, não?
eu falo, bom, não sei se foi completo, mas foi o melhor que eu consegui fazer. Né? Claro que meus auxiliares me ajudam a fazer as coisas, meus assistentes, mas eu procuro formatar tudo que interessa do ponto de vista médico, mas não do ponto de vista emocional. Isso eu não consigo pôr no relatório. Isso eu só consigo entender olhando no olho da pessoa, conversando com a pessoa, e às vezes nas minhas anotações eu coloco alguma coisa desse tipo. Senti a pessoa muito deprimida, ou ela perdeu um filho, precisou conversar muito mais comigo. Então são anotações paralelas, não ponho em relação à história. Até porque isso é uma coisa íntima, e eu até basicamente me recuso a falar disso com qualquer pessoa que seja. Porque eu sinto que se eu abrir o espaço para a pessoa falar dela para mim, contar histórias dela para mim, eu não tenho o direito de ficar repetindo por aí afora. Eu preservo ao máximo a privacidade de cada um. Na advocacia você tem a confidencialidade, né? Então o cliente foi lá, te confidenciou uma coisa e você o auxiliou tecnicamente na solução daquele problema. E existe inclusive uma responsabilidade de sigilo pós-mortem, mesmo depois que o meu cliente veio a falecer, eu também não estou autorizado a contar essa história para outras pessoas, porque ele me confidenciou aquilo em caráter reservado para que eu solucionasse aquele problema. Na medicina, como é que funciona isso? Quando um médico vai lá, Teoricamente paciente, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Teoricamente. Na prática não é bem assim. Porque a família acaba querendo saber mais Porque informação. primeiro a família sempre quer muita informação. E às vezes você tem que compartilhar. Conforme a informação, conforme o paciente, eu até consigo contar para ele. Posso contar para sua mulher? Posso contar para os seus filhos? Mas às vezes não dá, porque às vezes entra todo mundo, entram 3 na sala, todo mundo vai escutar, né? E não tem como. Mas aí tem um lado positivo, que as doenças são melhor combatidas quando a pessoa tem um núcleo afetivo próximo. Se for família, melhor. Mas o núcleo afetivo dá uma força extra para brigar por qualquer coisa. O indivíduo contar por si só é um desastre. Pode ir tudo bem, mas nada está bem. Né? Porque a doença é uma coisa que mexe não é só com o físico, mexe com a alma das pessoas. Mexe às vezes com o bolso das pessoas. E mexe com tudo, desestrutura, conforme a doença, conforme o indivíduo. Né? Então, e aí tem que entrar a sensibilidade do médico. Às vezes tem que falar assim para o indivíduo, olha, infelizmente você tem tal doença. E como é que você vai fazer isso sem ser cruel? Às vezes tem que falar. Mas você não pode falar de uma forma cruel, porque o indivíduo fala, vou me matar, já saio daqui, aqui é do 6º andar, que está no consultório do 6º andar, depois se tem uma janela aberta, já me atiro. Não pode ser assim. Ele tem que sair de lá achando que você deu uma luz, que tem um problema, mas você está dando também luz para ele, caminho para ele. Né? Então é uma relação que tem que ser meio de cumplicidade, de confiança, e que não se ganha estalando o dedo. Ela é criada. E os dois lados precisam permitir isso. É engraçado, eu na advocacia convivendo com advogados de estilos diferentes, né? E muitas vezes advogados atendem o cliente com outro advogado, porque o assunto é multidisciplinar, né? E eu já convivi com muito advogado que o cliente narra o problema, ele põe a mão no braço do cliente e fala assim, deixa comigo que eu resolvo. Mas como você vai resolver? Deixa comigo. E o cara não fala uma palavra. E alguns clientes adoram isso, do cara ter toda uma coisa enigmática, como se ele tivesse um poder divino de resolver aquela questão. E também vejo advogados que muitas vezes são mais detalhistas, que contam, olha, vamos fazer isso, entrega uma estratégia, um documento, e alguns fazem sucesso de um jeito, outros fazem sucesso do outro. Então, é impressionante como você colocou, cada ser humano recebe isso de uma forma diferente. Isso. Tem uma que gosta mais o não dizer, e outros que gostam de ser mais detalhistas, né? Então, eu já presenciei, trabalhando com vários advogados, que estilos diferentes também têm suas características, né? Mas para tudo, né? Você vai no dentista, você tem uma cárie, eu vou precisar obturar. Ok.
Aí você vai, ó, você tem uma cárie no dente tal, no pedaço tal, e aqui eu vou usar uma máquina que não sei o que, não sei o que lá. Pô, não enche, cara. Vai, obtura aí, pô, resolve o assunto. Cada um é de um jeito, pô. Na minha família tem bastante médicos e eu sempre percebi um pouco, a medicina tem avançado bastante, como as outras áreas, como tecnologia, umas áreas um pouco mais rápidas. Como é que você enxerga o avanço da medicina nesses últimos tempos? Bom, foi absurdo. O que aconteceu nas últimas 3 décadas, 3, 4 décadas, mas nas últimas 3 décadas, mudou da água para o vinho a maneira de exercer medicina. Então eu, quando tinha poucos anos de formado, volta e meia fazia o que se chamava de laparotomia exploradora. Se abre a barriga sem saber o que vai encontrar lá dentro. Hoje é uma raridade, porque eu tenho tomografia, ressonância, eu, em geral, já sei aonde está o probleminha, perto de que artéria, que pedaço da artéria que eu vou ter problema para soltar o tumor, entendeu? A questão do diagnóstico e da cura. Bom, então, isso primeiro já ajuda muito. Da cura, houve um grande avanço, mas enorme mesmo, em termos de novos medicamentos, em todas as áreas. Eu sei discutir melhor na minha, mas você vai... Pega hipertensão. 10% da população brasileira tem hipertensão. Você tem pelo menos 6, 8 remédios para escolher. Pega colesterol alto. Você tem hoje uma meia dúzia de remédios que você não tinha antes. Você pega alguns tumores que matavam todo mundo há 30 anos atrás, você tem quimioterápicos que matam todos os tumores praticamente hoje, né? Virou a curva. Você tem técnicas mais apuradas para dar os quimioterápicos e controlar os efeitos maléficos dela. Enjoo, queda de cabelo, úlceras na boca, diarreia, que são as coisas mais frequentes. Você tem... Porque as coisas foram aparecendo, vão sendo acumuladas. E os índices de cura vêm aumentando. Na área de câncer, por exemplo, entender que as decisões têm que ser tomadas por equipes multidisciplinares mudou muito. Antigamente você ia assim, no cirurgião, tal endereço. Aí te mandava para o oncologista e depois não sabia mais nada do que tinha acontecido, que estava no outro endereço. Aí precisava fazer radioterapia e ia para um outro endereço, em geral nem era em hospital. Então, uma coisa completamente solta, né? Isso me incomodou tanto, né, porque eu era recém-formado, que eu resolvi que eu queria desenvolver centro de câncer. Eu fui para os Estados Unidos fazer fellowship em cirurgia de câncer, e fiquei só gastando minha curiosidade lá, além da parte que me cabia aprender, em ver como é que as estruturas eram montadas. Aí voltei para o Brasil, quis montar isso no Hospital das Clínicas. Fizemos um grupo de trabalho, vários professores ignoraram a gente e tal, e nunca saiu do papel, porque na Faculdade de Medicina da USP, a minha faculdade, as pessoas têm dificuldade em entender as coisas como centros, e não só se entende como departamentos. E centros você precisa ter gente de várias áreas. Então nunca rolou. Agora tem o ICESP, agora a coisa ficou diferente. Mas na época não tinha. Então eu falei, então fazendo sírio-libanês. Aí mandei gente treinar fora, etc. E criamos o Centro de Oncologia. Eu, quando fui desenvolvendo essa ideia, justamente pensando nessa falta de integração. Então precisa ficar todo mundo no mesmo boteco, porque aí se conversa. E hoje o Centro de Oncologia é uma referência. Para mim, a maior alegria não é que o Centro de Oncologia Sírio-Libanês é uma grande referência, é que ele foi repicado. Então eu pensava num modelo que pudesse ser repicado, que outros hospitais pudessem fazer. Então cada vez que um centro, um grupo, um hospital monta, anuncia seu centro de oncologia, em hospital geral, no hospital de câncer, hospital geral, eu fico de peito estufado, porque eu estou em cima do que eu montei lá atrás, né? Claro que não sou o único que pensou nisso, muita gente até melhor que eu pensa, cria, etc. Mas aquela ideia de vamos pôr tudo dentro do hospital começou com a gente, né? E isso facilita muito a vida das pessoas. E
E os doentes, quando tem mais de um médico, eles têm dificuldade de saber agora quem que é o cara que eu tenho que falar, né? Eles até a divergência, né? Não, às vezes tem divergência. E hoje, aproveitando o gancho, não é como antigamente, porque antigamente o médico ele conversava, né, Pierre? Ficava, né? Mas ele te mandava fazer um negócio. Olha, então agora você vai tomar isso daqui para... Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Hoje não é nada disso. Hoje você argumenta. Hoje, felizmente, o paciente decide junto com você o que vai ser feito como tratamento. Google, né, que você Independente do Google. O Google ajuda, atrapalha, mas independente do Google, as pessoas têm necessidade de conversar sobre o que está acontecendo com elas. E eu acho isso extremamente sadio. Quando eu fui trabalhar no Memorial Sloan Kettering, em Nova York, o primeiro dia que eu entro lá, no saguão, tinha assim uns cartazes. Indicaram cirurgia, ouço uma segunda opinião. Por que ouvir outra opinião? Porque às vezes você está com um cara que é referência e você está tranquilo, você sabe o que ele vai te dizer, é um cara que está atualizado. Às vezes está com um cara de referência e você também está intranquilo, você quer ouvir outro cara. E a maioria das pessoas não está sendo vista por gente que é referência. Então, a segunda opinião é bem-vinda, né? Então, isso tudo é uma dinâmica nova, estimulada pela necessidade das pessoas de discutirem seus próprios problemas e não simplesmente aceitarem. E, no caso do câncer, teve outra coisa que aconteceu que foi importante, que foi uma quebra de paradigma, que eu acho que até o ano 2000, falar em câncer era um pecado. Alguém ter câncer era como lepra no passado. Eu não tenho aquela doença, aquele medo das pessoas e de todo mundo falar sobre câncer. Aí, Mário Covas tem câncer. Mário Covas tem câncer, opera a bexiga, isso é noticiado, ele não escondeu. Depois de uns 2 anos a doença voltou, e grave, avançada. Eu fui chamado para operá-lo. E o que mais me espantou foi ver o Mário Covas dando uma entrevista coletiva, onde ele falou da doença dele e chorou, mostrando o medo dele do que vinha pela frente. A partir daí, eu acho que as coisas mudaram. Outras pessoas vieram, importantes, conhecidas, vieram com câncer, apareceram com câncer, e falaram. Ana Maria Braga, que teve um câncer até no lugar mais errado que ela poderia ter, mas não deixou de falar daquilo, né? E eu acho que tudo também aí ganhou espaço maior quando o Zé Alencar teve o câncer dele. E que a gente operava ele quase que mês sim, mês não, né? E era ele que ia falar das coisas. A gente respeitava a privacidade, nunca saía mais que um boletim seco do que... porque tinha que falar alguma coisa, mas ele ia lá na porta, saía e falava tudo. Não, porque eu tinha 8 tumores aqui, aí na operação eles tiraram isso, eu fiquei com tal problema, isso aqui eu fiquei bem, não sei pá. Deu uma demistificada e as pessoas começaram a falar, né? Então acho que isso aqui é muito bom, muito bom. Por quê? Porque o médico tem que ser um parceiro, não um patrão. E isso melhora bastante, a partir do momento que as pessoas compreendem o que está acontecendo com elas, isso melhora bastante o próprio comportamento da pessoa frente à sua doença, né? E o médico tem que saber também dizer que não sabe. Às vezes o indivíduo fica meio com vergonha de dizer, pô, eu não sei, pô, isso aqui... Eu, talvez pela maturidade da fase da vida, zero de vergonha. E quando eu não sei, eu falo assim, porque eu não sei, eu vou ter que consultar os universitários aqui. Chama um assistente novinho e fala, esse aqui ele sabe, que remédio que se dá para isso, por exemplo, né? Ou, eu não faço questão de esconder. E acho até que as pessoas se sentem confortáveis com isso, porque vem que eu tenho a preocupação de fazer, que vocês advogados fazem sempre, né? O médico não, porque ele ainda muitas vezes se acha onipotente, eu tenho que se mostrar onipotente, né? Coisas grandes, eu volto e meio peço a opinião de outros. Por quê? Eu sou o único que sabe, e outros podem ter visões diferentes da minha.
E finalizando o seu comentário, quando são muitos médicos, eu sempre falo para os pacientes que eles têm que ter um capitão. É um time que tem que ter um capitão. Se eu fui o primeiro que vi e montei a estrutura, eu falo para eles, o capitão sou eu. Qualquer confusão é comigo mesmo. E as pessoas sentem tranquilidade com isso. E eu também, porque eu sei que as coisas vão ser encaminhadas da maneira que eu vou preferir, né? Quando é um outro qualquer, às vezes é o clínico do bairro. Eu falo, seu capitão é o doutor fulano, lá o clínico do teu bairro. Tudo vai ser através dele. A gente dá as informações, mas ele é o cara que te carrega, né? Isso tem que ser respeitado. Porque você fala assim, não, eu sou o importante, é comigo mesmo. Não, não é, não. O importante é aquele que o paciente sente, que é o que está dando o colo que ele precisa naquele momento, naquela situação. Tem uma pergunta aqui, depois eu passo aqui. Obrigada, primeiramente. Já que é para falar, eu tive um câncer no duodeno, que eu tenho uma pergunta meio científica. Assim. Sim, senhora. Curou, voltou, eu não sei se ainda tem, enfim, tá meio enrolado. Mas eu percebo que, aparentemente, existe uma briga, que tem alguns médicos que têm alguma inclinação científica de, por exemplo, acompanhar o que é a cúrcuma. Aí vai, tem um cientista que testa um rato, não sei o que a cúrcuma é um excelente anti-inflamatório, treino e sono. E tem médicos que dá aquela impressão que não tem aquele apreço, aquele zelo pela ciência, quando a ciência não é estudada exclusivamente por médicos. Então, por coincidência, eu tenho uma aluna que é fisioterapeuta e ela é cientista da USP estudando a cúrcuma no cérebro, enfim. E o meu médico caiu num bom capitão. Então ele me falou da cúrcuma, falou do sono, falou que possivelmente ele que vai me operar se precisar. Sim. E é gasto. E o oncologista não acredita, aparentemente não demonstra nada disso. Sabe, tanto de dieta, quanto de sono, quanto de emoções. Existe essa briga entre a medicina e os cientistas que não são médicos? Tá, vou te responder sobre duas óticas diferentes. Uma, que é a personalidade do próprio médico. Tem indivíduo que é seco, é restrito ao que ele conhece, ao jeito dele ser, e talvez nem queira gastar, o oncologista talvez nem queira gastar muito tempo papeando com você. Ele quer dizer que remédio você vai tomar. Tem cara que é assim, não tem jeito. Aliás, um oncologista que é assim, eu acho que está no lugar errado. Ele tem que ser um cara que interage, porque você precisa falar do seu problema, você precisa do colo dele, você precisa dividir suas angústias com ele, e ele precisa comprar suas angústias, porque ninguém é onipotente. Primeira coisa. A segunda coisa é em relação a como se exerce a medicina nos dias de hoje. Eu, quando morava nos Estados Unidos, era a época do BCG, curava todo e qualquer câncer. Então, tinha um tumor de pele chamado melanoma. Naquela época, saiu um artigo científico mostrando que quem operava melanoma e recebia BCG se curava com mais facilidade do que quem só fazia cirurgia. Bom, isso caiu por terra. Por quê? Porque a metodologia científica, e aí é o ponto, que se usava na época, era assim, você comparava os resultados de hoje com um grupo de pacientes tratados alguns anos atrás. Quando esse estudo foi repetido dentro de uma metodologia mais moderna, que são os ensaios clínicos, onde você sorteia o paciente para só ser operado, ou ser operado e receber BCG, por exemplo, as duas curvas se igualaram. Ou seja, não é que o BCG fez a diferença, os caras aprenderam a operar melhor. Entendeu? Então, hoje, tudo é em cima de metodologia científica. Você tem ensaios clínicos que são definitivos. Você tem ensaios clínicos que não são tão importantes assim. Então você usa o que se chama de meta-análise, que é juntar um monte de informação, faz análises integradas, e isso usando o que se chama hoje de medicina baseada em evidências. Então as decisões são tomadas em função das evidências. Só que essas evidências não são preto e branco. Muitas delas são cinzas. Você tem um grau de informação médio
e um grau de recomendação médio, ou informação muito bom, grau de recomendação muito bom também, ou nem tanto. E essas informações vão mudando rapidamente. Se eu parar de ler qualquer coisa de qualquer câncer hoje, eu daqui 5 anos eu estou por fora. Eu vou estar raciocinando como um cara atrasado, entendeu? Então, muitas pesquisas básicas, elas são prenúncio de alguma coisa que poderá acontecer. Mas no Instituto Nacional do Câncer nos Estados Unidos, cada 100 pesquisas que entram, saem 4 com alguma praticidade. O tempo médio entre o cara ter uma ideia, começar no laboratório e chegar na prática clínica é no mínimo de 10 anos. Entendeu? Então, a pílula do câncer lá, a fosfetanolamina, todo mundo quer um negócio legal para resolver, né? Então, assim, não, um amigo meu ficou bom, um amigo meu deixou de ter dor. Peraí, mas que ensaio clínico foi feito? Nenhum. Então, esse foi um dos artigos que eu escrevi. Pô, é injusto com o paciente você enganá-lo, dizer que isso aqui vai funcionar, porque você não sabe se vai funcionar. Né? Aliás, os indícios é que não funcionaria. E quando foi feito um ensaio clínico, ficou provado que não funciona. Não? Então, olha não vou usar a palavra que eu ia usar, mas olha o que aconteceu. Hoje, essa droga é vendida como estimulante, porque não tem controle. É como os energéticos e essas coisas que se vê em academia, né? Porque isso aqui não tem controle. Você duvida que as pessoas estão comprando fingindo que é para usar como estimulante e vão querer tomar porque tem câncer? Né? E muitas seguem caminhos alternativos. Eu estava vindo para cá agora, me ligou um oncologista lá do hospital, um paciente que tem um câncer, que ficou 3 anos se tratando com ervas e não sei o quê, por opção dele. E um cara que não é um mané. Mas ele não quis enxergar que ele precisava procurar algum apoio. Steve Jobs é um caso típico, né? É outro. Então, quando procurou, ficou tarde. Agora me ligar, eu vou ter que operá-lo de urgência. Entendeu? Então, e não vou curá-lo. E não vou curá-lo. Porque a doença está espalhada. Então, isso é o pior de tudo. Agora, é aquela história. Hoje, mais do que nunca, cada um é dono das suas decisões. Isso tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. Então, o médico que consegue conversar melhor, tem gente que fala que o médico tem que ser um comunicador, todo médico tem que ser um comunicador. Por quê? Porque você precisa passar, não é publicitário, mas você precisa passar para frente conceitos, ideias, e tem que também dar chance para o outro pôr à mesa aquilo que ele acredita. E eu, com alguma frequência, ou quase sempre, os doentes, quando saem da minha sala, eu já sei que o cara não vai fazer o que eu falei, já sei que o cara não acreditou no que eu falei. Eu, às vezes, até para provocar, eu falo assim para eles: você não vai fazer nada disso, né? O cara fala: doutor, vamos ver, doutor, vamos ver, entendeu? Porque você percebe, à medida que você vai conversando, você percebe pelo olhar, pela expressão facial, pela reação ao que você fala, se a pessoa está comprando o que você fala ou não. Uma vez eu operei um indivíduo muito conhecido, prefiro não falar o nome, que ele era um senador da República e teve uma inflamação da vesícula, precisava operar vesícula de urgência. Isso eram 6 da manhã. Eu falei para ele: precisa operar. Ele falou: não, eu tenho uma reunião no Senado hoje que eu não posso perder. Eu vou para Brasília, volto, você me opera à noite. Eu falei: olha, eu não acho recomendável porque eu não sei o que vai acontecer nas próximas 12 horas. Então é melhor você ficar e operar. Esquece Brasília. Não, eu tenho que ir. Eu falei: você lembra de um tal de Tancredo Neves, que também tinha que ter sido operado e não foi? Né? Então, não, mas eu vou, à noite você me opera. Né? Tipo assim, determinando o que ia acontecer. Eu falei: tá bom, você que resolve. Agora faz o seguinte, à noite quando você voltar, você procura outro médico, eu não vou cuidar de você.
cara ficou espantado, né? Eu falei, como é que eu posso cuidar de alguém que não acredita naquilo que eu falo para ele que é o melhor? Eu não tenho condição de ser seu médico. Eu não sou o cara bom para ser seu médico. Você tem que achar outro cara. Aí quando você voltar, você procura outro, né? O que ele fez? Ficou. Pro bem dele, né? Só uma pergunta daqui, depois eu passo para cá. Doutor, boa noite. Eu sou estudante de psicologia e queria aproveitar todo esse nosso papo de conversa, de mente, da pessoa falar, enfim. Queria perguntar qual que é a relação entre a psicologia e a medicina, principalmente quando a gente vê essas funcionamentos, digamos assim, da homeopatia, ou por exemplo dessa neurociências, quando vem e fala penso positivo, alguma coisa do tipo, e de fato surte resultado, né? Como que é essa relação? Não sei se eu entendi bem a sua pergunta. Você quer saber o quanto que estímulos positivos ajudam? É isso? Também. Você já viu alguém com autoestima baixa fazer alguma coisa boa? Não. O cara precisa acreditar nele, no que ele está fazendo. Então, a autoestima tem que estar boa. Tem alguns caras que exageram para cima, né? E muitos para baixo. Mas o indivíduo tem que acreditar. Às vezes esse reforço positivo vem através de coisas as mais variadas. É um amuleto que ele leva, aquela caneta que ele sempre usou. Às vezes é um remédio outro que falaram que é bom. Você acha que eu acredito que nenhum dos meus doentes vai procurar essas coisas alternativas? Um monte deles, um monte. E eu sempre falo, isso aqui é tudo bem. O que você acha? Zero de drama. Agora, não entra naquela que mal não faz, então tudo bem. Se bem não faz, aí não está tudo bem, né? Então eu dou muita liberdade nas conversas. Aí o cara fala assim, depois fica sabendo, né? Deus e o mundo foi no João de Deus, por exemplo, né? Eu não tenho nada contra. Se o indivíduo se sentir reforçado por isso, não tenho nada contra. Zero. Até porque o João de Deus veio para mim, para operá-lo, entendeu? Saiu nas revistas, então não tenho nenhum problema em falar isso. Mas é uma situação que você precisa entender quais são as partes, né? Existem doenças que o psicólogo é parte do time, é importantíssimo para o paciente e para a família. Existem doenças que os médicos, com falta de tempo ou de interesse, começaram a jogar todo o lado emocional para os psicólogos. Dá errado, porque o doente quer ver no médico alguém capaz de encaminhar pelo menos o feijão com arroz dele. Então, as coisas mais complicadas, apoio, ou de um psicólogo, ou de um psicoterapeuta, mas muitas não. O médico precisa ser ele o cara que faz isso também. Só para colocar uma coisa que eu esqueci de colocar na pergunta, sobre essas questões também de doenças psicossomáticas, né? Tive com estresse, por exemplo, hoje em dia está pegando muita gente, eu mesmo, estava ficando careca, fui no dermatologista, é estresse. Como? Eu não me sinto estressado. Isso não foi estresse, não, foi a culpa dos meus avós. Tinha uma bolinha careca aqui do meu lado, dermatologista, exame de sangue, na hora, é estresse. Mas como assim? Então essa ideia também dessas doenças, e pegando o link da fosfoetaluamina, quanta gente de repente melhorou porque achou que realmente estava fazendo, estava tendo Efeito placebo. Nos ensaios clínicos, tem vários que tem um braço que é placebo. E que funciona para um número pequeno de pessoas, mas funciona. Qual que é o mecanismo biológico, não sei o quê? Não sei, às vezes o fato é que funciona para várias doenças. Só um minutinho, só para circular a conversa. Dessa pergunta. Tá bom, mas então, só para os outros terem chance de perguntar também. A respeito do estresse que ele falou, hoje tudo é psicossomático, psoríase, apetite no ouvido, isso tem fundamento? Tem muitas doenças que sim, muitas. Retocolite ulcerativo, para se falar uma mais grave ainda, né? Câncer é psicossomático?
talvez sim. É a única relação assim que se conseguiu estabelecer: linfomas em mulheres de meia idade, deprimidas. Então talvez exista. Ou o fato de não se saber que existe não quer dizer que não exista, né? Não se conseguiu demonstrar. Eu acho que quando a pessoa está mal de cabeça, as doenças começam a aparecer com mais força. Uma ou outra aparece. E o estresse é uma coisa que todos nós temos que aprender a conviver. Não tem jeito, ninguém tem vida leve. Nada. Não tem no trabalho, não tem em casa, não tem no bolso. Não tem, todo mundo está preocupado sempre com algumas coisas. Precisa saber administrar, né? O exemplo que eu sempre dou quando eu vejo pessoas muito estressadas, você tem que aprender. Bom, você é cirurgião, que você está falando de estresse? É porque eu estou tentando falar da sua vida, tentando te ajudar globalmente. Muitas vezes tem pessoas que têm muita dor abdominal, né? E está relacionado com o estresse. Eu falo, você tem que aprender com James Bond, mas com Sean Connery, que era o original. Como é que era o Sean Connery? O Sean Connery era um cara que pegava as melhores mulheres, estava lá abraçadão, né? Se encaminhando para as vias de fato. Aí ele vê no olho da mulher o reflexo de um cara que está entrando pela porta com uma arma. Ele só faz assim, pega logo, pá, mata o cara e continua no negócio dele, entendeu? Isso é saber administrar estresse. Isso é saber administrar estresse. Por favor. A inteligência artificial, como o Watson da IBM, que já está em alguns hospitais, que é uma realidade, ela veio para melhorar os diagnósticos ou, na sua opinião, o que ela vai ajudar no futuro? Eu acho que vai ajudar. Acho que vai ajudar, porque tem muita coisa. Veja, à medida que a medicina vai ficando complexa, muitas coisas que eram dos médicos são delegadas para outros profissionais de saúde. Agora, a partir do momento que você consegue também parametrizar tudo o que acontece, você consegue dar probabilidades para várias situações. Então, esses programas que estarão se alastrando nas próximas 2 décadas, eu acho que eles ajudarão bastante. E tirarão um pouco da carga de cada profissional de saúde em termos de encaminhar diagnósticos. Talvez, se isso baratear o custo da medicina, vai se investir bastante. Vai precisar de universitário mais, né? Eu acho que sempre vai precisar. Acho que sempre vai precisar de sensibilidade do indivíduo, experiência. Mas isso vai ajudar, porque você precisa pensar e raciocinar não como os mais competentes fazem, mas como o mediano faz. Eu vou dar um bom exemplo para você. Cirurgia robótica. Cirurgia robótica, todo mundo fala de robô. O robô foi uma tecnologia procurando aplicação durante mais de 10 anos. Precisa comprar o robô, porque olha o robô e não sei o quê. Pô, é fantástico, né? Só que não tinha aplicação. Até que os urologistas acharam a aplicação. Quando se desenvolveu a cirurgia laparoscópica, e hoje todo mundo prefere lá os buraquinhos em vez dos grandes cortes, que é natural, até porque a recuperação é muito melhor, fora do lado estético. Mas quando apareceu a cirurgia de próstata, que é o câncer que mais mata homem no Brasil, quando apareceu a cirurgia, o câncer que mais aparece no Brasil, em homem, é próstata, quando apareceu a cirurgia laparoscópica, do ponto de vista técnico, ficava muito difícil fazer a reconstrução. Então, a cirurgia laparoscópica funcionava bem para o cirurgião habilidoso. O que trouxe o robô? A facilidade técnica de fazer a cirurgia, então, para o cirurgião mediano. Então, hoje nos Estados Unidos, 80% ou mais das cirurgias de próstata são feitas com robô. Por quê? Porque qualquer cirurgião pode fazer bem feito. Entendeu? Então, isso é democratizar a tecnologia. Isso é fantástico. Então, quanto mais a tecnologia democratizar o conhecimento, melhor para todo mundo. Uma pergunta aqui, por favor. Voltando ao assunto lá das ciências placebo. Fala um pouquinho mais alto. Voltando ao assunto das ciências com efeito placebo, Uhum. a imagem que eu tenho da medicina oriental, ela
elas são muito baseadas no placebo. Queria perguntar qual é a sua opinião, se elas são meio realmente baseadas e quais são as principais diferenças entre a medicina oriental e a aqui. E se tem alguma coisa que a gente está aprendendo com eles, fora essa parte placebo, a parte que tem a ver com ciência mesmo, que dá para ser provado com os métodos modernos. Tem uma coisa na medicina chinesa que impressiona, que é, e isso vários médicos foram constatar, que é a anestesia só pegando pontos de acupuntura. E o pessoal fazia cirurgia grande com um paciente anestesiado só com pontos de acupuntura. A distribuição da sensibilidade no nosso meio aqui é assim, ó, tal nervo pega tal pedaço da pele, aqui, aqui, ali. Na medicina chinesa é diferente. E funciona. O pior é que funciona. Talvez não em tudo, mas funciona. Então, é muito conhecimento ainda para se ganhar. Eu não sou um expert nisso para discutir, mas vou te falar uma coisa. Quando eu fui secretário de saúde, eu montei o primeiro serviço de medicina alternativa do Brasil. Porque vieram os caras me cantar para... vamos fazer acupuntura, vamos fazer não sei o que. Eu falei, homeopatia, tudo. Eu falei, fechado, vamos fazer um serviço aqui, ver o que acontece. Hoje, se num serviço público não tem esse tipo de coisa, a população briga. Não estou dizendo que eu acredito em tudo, hein? Mas acho que é algo que tem que ser, às vezes, oferecido. A acupuntura, por exemplo, é fantástico, em situações bem indicadas. Para dor, fantástico. Problemas musculares, fantástico. Para curar câncer, esquece. Entendeu? Mas tem gente que oferece tudo de tudo. O elixir do Deixa eu dar uma pergunta aqui, depois outra aqui. Só primeiro, uma perguntinha, mas a primeira proposta daquela outra reflexão sobre o avô que contava histórias, estimulando os filhos a contar histórias melhores. Eu me lembro da história do George Maltner, em que a Mara Maltner, a filha dele, contou, em que ele fazia pequenos desafios para quando a filha pedia dinheiro emprestado. Então, se ela quisia fazer uma viagem pequena, ele pedia para ela ler um livro um pouco mais leve. Se ela queria viajar para os Estados Unidos, por exemplo, legal. Então, leia Dostoiévski e resuma e conte e discuta comigo. Então, ela foi se preparando e se interessando, tendo curiosidade, porque havia uma motivação intelectual atrelada a uma atividade monetária. Eu achei que isso seria interessante. Eu achei muito interessante a tua reflexão da relação paciente e médico. Não tem como não generalizar, porque com todo esse aparato tecnológico que a gente tem hoje, você insistiu muito no ponto da relação de confiança com o paciente e o aprofundamento dessas relações. Então não tem como não generalizar para a vida de um modo geral, né? Quer dizer, a gente está talvez com uma enorme oportunidade de se conectar com o outro e ainda muito no afã da tecnologia, né? E pelo que eu entendi do que você disse, há relações que dependem fundamentalmente de tempo para que elas possam ser aprofundadas, né? E a gente vive muito na lógica do aplicativo e da aplicação imediata. Então, eu achei muito bacana essa tua reflexão a propósito disso. Mas a pergunta, especificamente em relação ao storytelling, existe alguma metodologia ou existe alguma, pela tua experiência, uma maneira mais leve de se operar um storytelling de uma história ruim? Quer dizer, você tem que contar, você deve ter passado na tua história por milhões de situações onde você precisou contar uma história muito ruim para alguém. De um modo geral, quais são os padrões que você reconhece que funcionam mais? Deve ser uma pedreira, né? A gente tem o curso de propedêutica lá na faculdade e eu dou aula de encerramento. Então, todos que me antecederam, um falou de tal método para fazer diagnóstico, outro falou de outro método. E eu, na última aula, eu faço um psicodrama com os alunos. E faço um fazer o papel de aluno, fazer o papel de médico, dou um casinho de câncer simples que eu invento e faço eles conversarem, né? A dificuldade nessa fase da vida, sem nenhuma formação específica, sem treinamento, a dificuldade que eles têm para falar disso é terrível, é terrível. Então a aula serve mais para alertá-los que medicina não é só equipamento, medicina é conversa.
Então, na hora que eu falo assim, bom, então fala pro teu paciente que tem um câncer, né, que você mandou fazer o exame e deu câncer, que fala para ele. É uma atrapalhada total, né? E eu faço a mesma pergunta para uns 10 alunos. Então, um fala de um jeito pior que o outro. Primeiro porque não estão acostumados a conversar, e segundo também porque existe um certo medo do médico de entrar nessa, que é o que você está falando agora do como é que você leva uma notícia ruim, como é que você conta a história de uma notícia ruim. Eu acho que é mais ou menos aquilo que o Polito fazia assim, pega o pedaço bom e fala do que está ruim. Então, às vezes você fala assim, olha, você está com uma hipertensão, mas tem remédio para te tratar. Você está com câncer, mas você pode ser curado. Você está com câncer, mas eu posso ser curado? Talvez não, mas tem muita coisa para se fazer por você. Hoje a gente fala muito em administrar a doença. Então, dentro daquele espírito, inclusive, de manter esperança, porque é real, não é mentira. É real. Tem gente que responde bem, tem gente que responde mal, tem gente que é um horror a evolução, tem gente que tem evoluções incríveis, né? Mesmo doença avançada. Então, a única coisa que não pode ser é mentiroso. Então não é incomum chegar alguém para mim e falar assim, não conta para minha mãe que ela tem isso, não conta para o meu pai que ele tem isso, porque não vai tolerar. Minha avó morre só de ouvir a notícia. Não, isso é comum. Eu sempre falo para todos os pacientes o seguinte, olha, alguém doente só tem 2 lugares para se segurar, a família e o médico. Se o médico mente, a pessoa perdeu a confiança. Perdeu a confiança, nada do que for dito dali para frente vai ser crível. Se a família mente, então a pessoa perde a confiança na família. E também não vai acreditar em nada do que pode acontecer, e as relações vão ficar ruins. Então, existem maneiras e maneiras de você falar as coisas. E você também não precisa fazer um discurso de 8 páginas para explicar o que está acontecendo. E você precisa sentir o que cada um também está a fim de saber. Às vezes você vai falando, e o cara não quer saber tanto assim. Algumas pessoas são mais intuitivas, outras são mais leves, outras precisam muita informação, mas também tem limite, né? E à medida que você vai montando a relação, por isso que a primeira consulta é importante, porque se você tiver que dar uma notícia ruim, você sabe mais ou menos como é que é a pessoa e você tem mais chance de abordá-la de uma forma apropriada. Mas nunca é fácil, nem para o paciente e nem para o médico. E uma coisa que eu sempre falo, porque eu falo isso de coração, então eu fico à vontade para falar, para todos os meus pacientes, assim, mas é o seguinte, o que vier pela frente, eu sou seu parceiro. Porque é o que as pessoas precisam. Assim como quando tenho um advogado, eu quero que ele seja meu parceiro, não quero que ele seja nem meu tutor, nem meu nada, eu quero um parceiro. Se der errado, eu sei que ele fez o máximo que ele podia. Se eu escolher errado, o azar foi meu. Se você escolher o médico errado, o azar é seu. Entendeu? Mas às vezes você escolhe o médico certo, o advogado certo, e a coisa não dá certo. Isso existe. Só queria fazer um adendo nessa pergunta, porque na advocacia acaba acontecendo coisas muito similares, né? E convivendo com advogados mais experientes, e também aqui na Casa Saber eu fiz um curso chamado Grandes Advogados, que a gente entrevistou vários advogados proeminentes aqui no Brasil, e aí eles fizeram um ponto de intersecção que eu achei muito interessante. Eles falavam assim, ó, Pierre, a primeira coisa que você tem que fazer é criar um vínculo com aquela pessoa, porque você precisa adquirir a confiança. E de repente uma consulta é um tempo muito curto para você adquirir aquela confiança. Então primeiro você tem que pegar pontos que hajam conexão, que você não fica dizendo para a pessoa, você está errado, não é isso. Você tem que conduzir a conversa para pontos de conexão. Primeiro tem um vínculo. Você tem que criar o vínculo. Como aquilo que o Cláudio falou na última aula. O que o Cláudio falou. Sobre essa questão afetiva. Isso, então você precisa criar um vínculo.
Então, tem técnicas de você fazer perguntas circulares, que são perguntas que você não tem o sim ou não, que também é muito utilizado na mediação. Você tem várias técnicas, mas existem técnicas. Então, justamente você vai buscando consenso. Depois que você percebeu que você adquiriu a confiança e você já tem aquele diagnóstico, que você estudou e se preparou e sabe que a situação eventualmente é mais grave e que muitas vezes, como colocou o Raul, a pergunta dele não é aquela pergunta verdadeira, na verdade, ele não teve nem coragem de colocar aquela pergunta verdadeira, ele tenta minimizar a situação dele, aí você já diagnostica, aí quando você sentiu que você tem a confiança dele, aí você conta exatamente o problema e a sua recomendação com um cenário de ser parceiro na solução e ajudá-lo naquilo. Porque estabelecer a conexão é muito importante, porque muitas vezes a gente tem um período muito curto para isso. Senão você perde a pessoa. Aí você perdeu a pessoa, você não vai estar atendendo ela da melhor forma possível. Você não consegue fazer isso. Só fiz um paralelo porque na advocacia acaba sendo muito... Você não consegue trazer o repertório novo. Você não consegue trazer o repertório novo. Na psicologia chama de rapport, de você criar conexão, primeiro vínculo, primeiro contato. Você tem uma pergunta? Eu acho que até essa resposta vai complementar bastante. Eu queria voltar um pouquinho no tema da tecnologia, de como a medicina vai evoluir com a tecnologia que fez com os robôs, com o Watson, com tudo. Você não acha que justamente quanto mais a tecnologia avançar e passar a ter esse tipo de programas, não acho que no caso dos robôs, né, porque o robô vai, acho que, auxiliar mais na parte técnica, né, de uma operação e tal, mas no diagnóstico não vai perder justamente esse vínculo com o paciente, essa relação de confiança que você tem aí desde a primeira consulta, porque ele vai chegar já com um pré-diagnóstico do software, não sei. Eu queria ver, você falou que você acha que vai melhorar, né, a tecnologia, mas como que você vê esse outro lado? Então, duas coisas que são importantes. Primeiro, o caminho da medicina, que tem que fugir um pouco dessa coisa da gente de ir atrás do prejuízo e focar muito mais na prevenção. Para você facilitar a vida das pessoas, diminuir sofrimento e precisar de menos tecnologia, né? A prevenção das doenças é uma coisa que pode ser feita. Muitas das doenças são preveníveis, mas tem a ver com hábitos, tem a ver com estilo de vida, mas tem a ver também com a genética do indivíduo. E nos últimos anos está se descobrindo muita coisa. Criando-se painéis genéticos, você consegue identificar uma série de alterações que você nem sabe o que significam. Então, há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, por exemplo, não se sabia nada de câncer de intestino hereditário. Nada. Aí, em 93, um pessoal da Finlândia publicou um trabalhinho que identificaram um determinado gene que poderia estar ligado a isso. Depois, é sempre assim. Aí, de 1 viraram 6. Agora virou um painel. Você escolhe algumas dezenas ou centenas para estudar de genes, né? O que você faz com tudo isso não se sabe. Mas, seguramente, na próxima década, a gente vai ver as pessoas sendo classificadas por painéis genéticos. Não, você tem hipertensão, você tem diabetes. Espera, mas só diabetes é pouco. É diabetes e qual que é o painel genético que vem junto? É isso que vai acontecer. Então, isso vai ajudar muito na parte de prevenção, né? Que é o que, inclusive, vai ajudar a se pagar a conta da saúde, porque ela é impagável. Em qualquer lugar do mundo ela é impagável. É impagável, ainda mais com a incorporação de novas tecnologias, ela é impagável. Agora, a partir do momento que o painel genético fala assim, olha, você tem um diabetes e no painel genético é tal tipo, peraí, aí você precisa sentar com o médico e conversar. Quer dizer, não mudou nada. Só que a conversa é com mais informação. Entendeu? Porque as suas angústias em relação ao diabetes vão ser as mesmas. Se você for um painel do mal, vai ser pior, a conversa vai ser mais difícil. Se for um painel do bem, vai ser mais fácil. Mas vai precisar ter a conversa do mesmo jeito. Isso não vai mudar. Não vai mudar.
Agora, talvez desafogue um pouco os médicos de ter que gastar um bruta tempo para montar a equação. A equação chega um pouquinho mais pronta para ele. E ele foca no que mais interessa. Só uma pergunta aqui, eu passo lá, depois eu passo aqui. Você acha, Raul, que os pacientes, quando eles sabem exatamente o que eles têm, quando o médico consegue, ou melhor, eu acho que no Brasil existia uma tendência a não se falar exatamente o que o paciente que ele tinha, que nos Estados Unidos o médico, para se proteger, ele falava exatamente. Você acha que o paciente, quando ele sabe exatamente o que ele tem, ele não vai lutar junto com o médico de uma forma muito mais efetiva? O paciente, quando ele sabe que é uma coisa muito grave, ele não vai entregar os pontos. É difícil entregar os pontos, não? O índice de suicídio em pacientes com câncer é inferior ao da população em geral. Então, os pacientes com câncer brigam pela vida, mesmo sabendo que ela está sob júdice, né? Vou usar um termo seu aí. Então, o problema de falar tudo é que como esse tudo é falado, né? O ruim nos Estados Unidos é que você tem que falar isso não pelo bem do doente, mas pelo bem do médico, para ele ficar protegido. Porque uma informação meio torta é cultural, você vai ser acionado. Qualquer bobagem. Eu já teve um caso lá no hospital que o cirurgião foi acionado porque era uma cirurgia de mama, câncer de mama, e o patologista deu o diagnóstico pelo interfone lá de comunicação, e a mulher foi lá e processou o médico, e ganhou, porque ele a operou sem ter certeza absoluta de que era ela mesma que tinha aquele câncer, que confiou no que lhe falaram, ele não foi lá, não checou, não viu. Isso é um absurdo, essa história tem 40 anos, mas hoje está um pouco menos dramático. Mas é aquela história, lá tudo é para o médico se proteger. Eu entrei em cirurgia lá, que o cirurgião principal foi operar um tumor do intestino, achou um tumor no fígado, uma metástase no fígado. E na época os exames não eram tão bons quanto hoje, aquela metástase não foi diagnosticada antes. Ele tirou o tumor do intestino, fechou a barriga, no dia seguinte falou para o doente, olha, você tem uma metástase no fígado, precisa ser retirada. Assina aqui a autorização, aí 2 dias depois foi lá, botou na sala de novo, abriu e tirou a metástase do fígado. Bom, isso é inconcebível, né? Agora, se você não se proteger, você pode ser processado. Vamos supor que a cirurgia do fígado complica. Ah, morreu porque fez um negócio que eu não permiti. A situação é delicada. Quando me acontece isso, eu paro, falo com a família. Com alguma testemunha do lado, sempre. Né? Assim, olha, está acontecendo tal coisa. O ideal seria tirar, mas vocês precisam me autorizar. E nunca eu e uma pessoa só, porque aí pode ficar aquele bate-boca, né? Tem algumas pessoas que se aproveitam disso para fazer dinheiro. Parece um horror, mas é verdade. Então, o médico se protege. Mas às vezes, ao se proteger em demasia, ele não protege o paciente. Então, às vezes, você não tem que falar tudo para um doente, porque você já sentiu e viu que aquilo ele vai entrar numa depressão. Eu lembro de um paciente que meu pai operou, uma senhora do Rio, que tinha um câncer no reto. E precisou fazer uma colostomia. E uma colostomia para toda a vida. Ela era uma senhora que na época tinha seus 45, 50 anos. E ela não se conformava. Então, naquela época, você falava assim, não, isso aqui nós vamos ver como é que fica, ver se dá para reverter, e ia levando na maciota. Nunca foi falado para ela de cara que aquilo era para a vida dela para sempre. E agora, ela não é tonta, né? Percebeu, passam-se meses, passa-se ano, e continuou com aquilo ali, pô, não vão tirar mais esse troço de mim. Eu tive a oportunidade de cuidar dessa mulher uns 30 anos depois, precisou de uma outra cirurgia, vieram me procurar.
era uma das mulheres mais tristes que eu vi na vida. Ela nunca se conformou com aquela colostomia. Então, qual a diferença de um doente operado na década de 70 e um doente operado hoje no século XXI? Que você fala para ele. Eu já tive 2 pacientes com câncer de reto que tinham que fazer colostomia definitiva e se recusaram. Você tira o intestino, fica uma bolsinha na barriga. Para algumas pessoas isso é a morte. Para dois pacientes meus, eles não falam, eu prefiro morrer do que ter isso. Eu falo, mas o tumor vai crescer, você vai ter dor, vai sofrer, não interessa. Com isso eu não vivo. Entendeu? Agora, é opção, foi dada a opção. Eu não enganei, não falei, olha, não, a gente põe, depois tira. Eu falei o que é, dentro do conceito atual. O doente poder participar do processo decisório junto comigo. Entendeu? Eu não teria o direito de, hoje, de enganá-lo. Né? Que no passado era plenamente aceito e até estimulado. Pergunta aqui. Raul, eu vou comentar, não é nem na realidade uma pergunta, mas só para voltar ao tema do storytelling, que seu pai cuidou de uma adolescente em 78 com risco. Você trabalhava com seu pai. Como você bem disse, ele foi o que diagnosticou o risco. Na cidade de São Paulo, ninguém diagnosticava. Grande médico, seu pai. Foi. E ele, de fato, não tinha tempo para ficar abraçando as pacientes, ainda mais uma paciente adolescente, né? Eu sei quem é. E você que foi muito importante, você fez todo aquele trabalho com aquela menina que se curou e ficou 2 meses no hospital. E graças ao seu storytelling, ao seu conhecimento, ao diagnóstico do seu pai, né? Você deve ter acompanhado. Então é mais para fechar, que o storytelling muda as vidas, pode mudar as vidas das pessoas. Mas muda, porque, veja, às vezes... Lembra? Eu lembro. Eu sei quem é doente. É que, às vezes, quando eu era residente, assim, a gente passava visita, aí o professor, o chefão, com toda a turma em volta, leito por leito, e não sei o quê, né? Então, o importante era o professor. Com o tempo eu virei o tal, né? Que era o... Mas, para os doentes, o importante não era o professor, o importante era o residente que cuidava dele no dia a dia. Quem ganhava presente era residente, nunca o professor. Mas você era o filho do grande professor. Mas eu era o residente, eu era o novinho, e me comportava como tal. E eu me comportava como tal. Mas eu me comportava como tal, porque era a fase que eu estava. Entendeu? E eu já tinha aprendido, observando, principalmente meu pai, outros também, óbvio, mas eu já tinha aprendido da importância de você interagir com o paciente. Acredite se quiser, até hoje eu vejo doentes que foram meus pacientes quando eu era residente no Hospital das Clínicas. E que eu vim no meu... Eu não faço ambulatório, outra fase, né? Não atendo mais as coisas lá, mas até hoje eu tenho alguns doentes que vêm no meu consultório. Né? E gente sem recursos. E eu continuo atendendo. Mas querem que eu veja. Porque a relação foi muito forte quando eu era residente. Né? Porque era eu que estava do lado o tempo todo dia. Naquela época a gente não tinha UTI. No começo da minha residência a gente não tinha UTI. Então eu com meus colegas de turma, a gente montou um esquema de UTI que cada um de nós passava uma das noites do lado do paciente grave. Então você vai aprendendo quão importante você é para algumas situações médicas específicas e para algumas pessoas em particular. E isso enche a alma, posso te dizer, viu? Me enche a alma. Tem mais uma última pergunta aqui. Alguém quer mais fazer pergunta? Não? Então tá bom, então mais 2 perguntas e daí a gente encerra. Eu não tenho pressa, hein? A questão do centro multidisciplinar, né? Que eu acho assim, um conceito que hoje em dia são outros. Para todos os projetos
seja de uma empresa, né, de qualquer, você pensa sempre em mentes multidisciplinares, porque cada um entende e tem um processo de, né, que você é um projeto realmente que depende de várias cabeças pensando. Como é que fica a liderança nisso? Aí uma outra pergunta também paralela. Na questão da medicina colaborativa, enfim, com a própria internet, vocês têm isso, assim, centros assim, que vocês como é que se diz, aproveitam a inteligência de quem quer colaborar, né, na internet, né, para soluções de algumas questões, soluções de algumas doenças. Como é que é isso? Assim? Como é que você vê isso? Bom, a primeira pergunta foi da multidisciplinaridade.